E eu vou começar trazendo uns conceitos bem filosóficos, mas o objetivo é que eu leve isso para o nosso cotidiano, para que a gente consiga entender qual o papel que algo tão conceitual, puramente conceitual, pode ter na aplicação da nossa vida prática, para que a gente possa viver com bem-estar e gerir melhor o nosso tempo. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês: o que é o tempo? O que é o tempo? Presente, passado, futuro? Será que existe presente, passado, futuro? E aí eu vou trazer uma perspectiva de um filósofo que eu acho incrível, que ele fala sobre o tempo de uma maneira belíssima, que é Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Ele foi um filósofo da época medieval, da Idade Média. E ele... Toda a filosofia dele é embasada no cristianismo, mas os conceitos são tão profundos que eles transcendem muito a religiosidade. Transcendem de tal forma que eles são aplicáveis nos nossos dias até hoje. E aí, quando Santo Agostinho para pensar sobre o tempo, ele começa pensando sobre Deus e ele acaba chegando no tempo. Porque ele começa a pensar sobre o conceito de eternidade e sobre a transitoriedade. E aí ele percebe que o passado não existe. Não tem passado. O passado, ele não tem uma existência material. O passado não é palpável, eu não pego o passado. Da mesma forma, o futuro, ele não tem uma existência material. O futuro não existe. Eu não pego no futuro. Entende o que eu quero dizer? E aí ele chega à conclusão: e o presente? O presente também não é. Porque se o presente fosse, ele seria eterno. E se ele for eterno, ele vai transcender a linha do tempo. Ele sai da temporalidade. Tudo aquilo que é eterno está fora da linha da temporalidade. O que é eterno não tem começo nem fim. O que é eterno é. Sempre foi, sempre será. Aí você pensa, esse Santo Agostinho, não sei se ele era muito santo não, porque esse homem tomava, né? Para falar com o presente. Mas enfim. E aí ele começou a pensar: meu Deus, o que é o tempo? Se o tempo não é o presente, não é o passado, não é o futuro. Se o passado não é, o futuro não é, o presente não é, o que é? Como é que eu vou entender o tempo? E aí ele começou a pensar da seguinte forma: eu, enquanto ser, eu sou um ser temporal. Porque eu nasço, eu vivo, eu morro. A minha vida, ela acontece numa temporalidade. Então tem que ter uma explicação. E aí o que ele aceitou, ele falou: meu Deus, eu consigo aceitar que o presente é o momento que deixa de ser. Então o presente, ao mesmo tempo que ele é, para que ele possa ser, ele deixa de ser. Conseguiram entender? Vou explicar de outra forma. A filosofia é assim. Ela, no primeiro momento, ela fala, a gente fica escutando e pensando: o que é isso, né? Ser, deixar de ser. Vou explicar de outras duas formas, para ficar bem claro para vocês. Vocês vão entender onde eu quero chegar, tá? Se eu falo aqui para você: 1, 2, 3, 4. No momento que eu falo o 1 está no presente. Mas para que eu possa falar o 2, o 1 tem que dar espaço para o 2, o 1 tem que passar. Se o 1 permanece, se o presente permanece, esse 1 é eterno, então não tem mais espaço temporal para nada. Então não somos seres, para a gente existir, nós somos, mas nós também deixamos de ser. O presente está a todo momento se tornando passado. Por isso que tem uma frase, que talvez vocês conheçam, não conheçam o filósofo, mas conheçam a frase de Heráclito, que é um filósofo da Idade Antiga, na Grécia, que ele fala: não se pode entrar no mesmo rio 2 vezes. Por quê? O momento passou, o instante passou, o rio não é mais a mesma água que corre ali. E por que eu estou trazendo esses conceitos assim, né? Vamos caminhando, vocês vão ver onde eu vou chegar. A partir dessa ideia de que o futuro não é, o passado
presente é algo que aí deixa de ser... Ele delimita o tempo em 3 categorias. Ele diz que existe um passado que se presentifica, um futuro que se presentifica e um presente que também está no presente. Ixi, agora piorou. Vamos lá. O que acontece? O passado, ele está dentro da onde? Da nossa cabeça. O passado é a lembrança que se presentifica. É a minha memória que eu resgato no presente para que ele possa existir. Então o passado, ele só existe quando neste momento eu começo a pensar nele, relembrar ele, sentir ele. Da mesma forma o futuro. O futuro só existe quando eu começo a imaginar no presente. Quando eu começo a sonhar no presente. Neste momento. São esses os lugares. E o presente? O presente existe no momento que eu me volto para viver. E aí, ele dividiu nessas 3 categorias. E quando ele pensou, no passado, presente e futuro, dessas 3 formas, ele concluiu que existem 2 tipos de tempo. O tempo do mundo, que é implacável, que é o tempo do segundo, que é o tempo do cronômetro, que é o tempo que passa, é o segundo que está rodando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o sol que nasce e se põe todos os dias. O tempo do mundo é inexorável, é implacável. Ele não quer saber se é presente, futuro, passado. O mundo não sabe. O mundo gira nesse tempo. Que vai. No mundo não existe passado, presente e futuro. O tempo vai. Mas, para nós seres humanos, com a complexidade da nossa mente, a gente se sente presente, passado e futuro. A gente resgata as nossas memórias, a gente projeta os nossos sonhos. Então ele percebeu que o tempo do mundo é diferente do nosso tempo. Então ele disse que o nosso tempo, olha a beleza disso, é o tempo da alma. O tempo da alma, que é o tempo que dura. Não é bacana? O mundo passa, o tempo passa. O mundo não se recorda. O mundo não imagina. O mundo não sonha. Mas a gente, enquanto seres humanos, temos essa capacidade. O tempo da alma, ele nos proporciona isso. Nos proporciona recordar, nos proporciona sonhar. Eu espero que a minha palestra aqui esteja durando dentro de vocês. Esse é o objetivo. Que vocês sintam. Quando a gente sente que algo está legal, que algo nos anima, que algo nos alegra, aquilo dura dentro da gente. Quando a gente passa por um momento que nos entristece, que nos aborrece, aquilo dura dentro da gente. A gente não tem essa capacidade do mundo de passou, 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 passou. E aí, por que eu quis trazer esse conceito para vocês? Porque a gente funciona desta forma, mas a gente não para entender e pensar que assim funcionamos. E qual a importância disso? A importância disso é porque é muito bom que a gente possa ter um tempo diferente do tempo do mundo, até para a gente poder desfrutar da vida, das memórias, para a gente poder sonhar, projetar. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não tem determinada sabedoria para transitar entre esses 3 tempos na nossa mente, a gente adoece. A gente adoece o corpo físico e a gente adoece a mente. Como? Qual o papel, parem para pensar, que o passado tem no presente de vocês? O quanto você revisita o passado? O quanto isso te traz bons sentimentos ou te prende à culpa, ao arrependimento, ao achar que nada dá certo para você, ao achar que a sua vida não está evoluindo? E quando eu
passo a deixar de viver mais o meu presente futuro, meu futuro presente, perdão, e começo a me concentrar nesse passado que não está me fazendo bem. Será que eu estou tendo a consciência disso? Como isso está afetando a minha autoestima, a minha segurança, a minha motivação e a alegria que eu tenho de viver? E da mesma forma, o futuro presente. Como que vocês trazem o futuro para o presente de vocês? Vocês sonham, vocês imaginam, vocês projetam, vocês têm fé, vocês acreditam. E fé que não só no sentido religioso, fé em si próprio, fé em acreditar que aquilo que eu estou fazendo hoje vai me trazer os resultados que eu espero, ou próximos a eles? Ou será que quando eu olho para o futuro, eu só sinto ansiedade? Porque a vida só vai ser boa quando eu comprar minha casa. Porque a vida só vai ser boa quando eu trocar de carro. Ou porque a vida só vai ser boa quando eu estiver de férias, fizer aquela viagem. Quando é que a vida vai ser boa? Só na cabeça? A gente não consegue viver o presente com bem-estar, com alegria. Então percebe, vocês conseguem entender por que eu quis trazer esse conceito? Porque todos os dias, às vezes eu me pego pensando alguma coisa que eu queria ter feito diferente, não fiz e me culpando. E aí, eu já viro a chave, eu falo, opa, eu estou ocupando o meu presente com uma coisa que não está me fazendo bem. Será que eu não posso me ver por outra perspectiva? Ou quando eu estou na ansiedade, por exemplo, eu fiz tratamento para engravidar por 3 anos. Eu tenho 41 anos hoje. Eu fiz tratamento para engravidar por 3 anos, desde os meus 38 anos. E foram perdas, implantes, fiz a FIV, né? E não dava certo. Não dava certo, não dava certo, não dava certo. Exauriram-se as minhas forças, com o último embrião que eu perdi em agosto. Tá vendo? O passado presentificando aqui as emoções. Enfim, e aí o que acontece? Logo em seguida, meu primeiro período fértil, depois da última perda, eu engravidei naturalmente. E eu lembro que durante o processo era muito duro, era muito difícil. Para quem já viveu um tratamento de FIV, é muita coisa que a gente passa. É muita expectativa, são muitas coisas que podem dar errado. E você vai passando por isso 1, 2, 3, 4 vezes, aquilo vai exaurindo as suas forças. E eu tinha sempre cuidado de tentar cuidar do meu emocional. De não ficar pensando, e se eu tivesse tido filho mais nova? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Eu voltei toda a minha energia para o que eu poderia fazer. Como eu poderia viver para me preparar para esse momento, se ele fosse chegar. Imagina se eu tivesse voltado a minha mente sempre presentificando um passado, me sentindo mal, me culpando, me sentindo incapaz. Chegou a um ponto que eu achava que eu não tinha capacidade de engravidar. Então, como a gente traz o futuro e o passado para o nosso presente, impacta a nossa vida. Eu posso me olhar com mais compaixão. Eu posso me olhar entendendo que às vezes eu vou errar e que está tudo bem. Então, para mim, esse primeiro conceito que eu trouxe para vocês
ele com carinho. Para toda vez que você estiver trazendo um passado ou um futuro que vai te deixar ou depressiva ou ansiosa, que você respire e pense, será que eu preciso fazer isso comigo? E como que eu posso fazer diferente? Porque essa palestra aqui, eu não vou ensinar para vocês assim, a gestão do tempo. Aqui é uma planilha e você vai fazer isso, vai fazer isso. Vocês estão cansados de saber disso. A minha intenção com essa palestra é trazer reflexões, porque a gestão do tempo é também como eu encaro e gasto esse tempo. E nós, como seres emocionais, a gente é muito afetado pelo passado que a gente presentifica e pelo futuro que a gente presentifica. Então, as nossas escolhas precisam ser muito conscientes. Se o que eu estou escolhendo está me fazendo bem, está me trazendo esse bem-estar, ou se isso está fazendo com que eu não consiga aproveitar o meu presente. Por isso que quando as pessoas falam aquele clichê, a gente tem que saber aproveitar as pequenas coisas da vida. Mas é muito além disso. A gente tem que saber transitar nessa temporaneidade de passado, presente e futuro que está aqui no seu agora. Então, eu preciso transitar entre esses tempos de forma positiva. E viver o presente é muito importante também. Eu saber aproveitar uma água quentinha do meu banho para relaxar no final do dia, sem ficar trazendo um monte de atribulações na minha cabeça. Eu aproveitar o abraço de um filho, ou do meu marido, ou de uma amiga, eu sair para encontrar um grupo de pessoas. Eu preciso me dar a oportunidade de, nesses momentos, conseguir viver o presente. Porque sabe onde que a vida é boa? É no presente, que passa. A gente viu, mas é no presente. Então, seja qual tempo que eu trouxer para o meu presente, que eu consiga que na maioria das vezes ele seja bom. Porque a gente não vai conseguir sempre. E aí eu já vou entrar no segundo conceito. Aí eu vou trazer um filósofo um pouquinho mais famoso, que é Platão. Platão, ele tem o tal do mito da caverna, que é uma metáfora que ele se utiliza para poder explicar a teoria dele, uma parte da teoria dele. Que ele fala e divide o mundo em dois. Um mundo aparente, que é o mundo real, onde nós vivemos, e um mundo inteligível, ou das ideias, que para ficar mais fácil de entender, é o mundo que está dentro da nossa mente. É onde a gente pensa a matemática, a física, as coisas que não são palpáveis, que não têm existência material. Mas o mundo da nossa mente, ele está funcionando aqui dentro. A gente tem essa consciência. E aí ele diz, né, pela metáfora, você tem uma caverna, aqui é o fundo da caverna, lá é a entrada da caverna. As pessoas estão presas, olhando para o fundo da caverna e vendo imagens projetadas, que vem dessa luz que entra na caverna. Mas elas acreditam que essas imagens são reais porque elas nunca viram outra coisa. Mas, na verdade, o que é real, as formas perfeitas, estão lá de fora da caverna. E para eu acessar esse mundo ideal, eu preciso sair da caverna. E aí eu gosto de dizer que esse sair da caverna é o ampliar a consciência. Porque quando eu estou na caverna, eu estou vivendo no automático. Eu faço sempre a mesma coisa e às vezes não consigo nem pensar por quê e estou fazendo. E aí, quando eu saio da caverna, ou seja, quando eu abro a luz da consciência, eu começo a entender determinadas coisas. Só que Platão foda. Platão, eu acho que de alguma maneira ele deu uma lascada no nosso ocidente, assim, no pensamento. Porque o pensamento dele vem até hoje da seguinte forma: as pessoas idealizam tudo. Eu quero tudo perfeito. Mas no mundo que eu vivo, não é. Eu não sou, você, todas nós. Ninguém é perfeito.
O mundo não é perfeito. E aí a gente quer que ele seja. Aí tem um padrão de beleza, cada um tem um padrão de família, o padrão da casa ideal, da viagem ideal. E a gente começa a fazer o quê com o nosso tempo? A sobrecarregar o nosso tempo com um monte de coisa porque a gente quer tornar a vida perfeita. E é impossível. E eu remo, querendo a vida perfeita. E aí eu trago o passado, trago o futuro. Eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. Eu não aceito envelhecer. A bunda cai, a ruga aparece, o cabelo embranquece. E aí a vida boa era quando eu era jovem. Já viram quantas pessoas mais velhas vivem com a ideia de que a vida boa era quando tinha 20 anos, 30 anos? A pessoa não consegue encontrar felicidade na vivência da velhice. E cada fase da vida tem coisas tão maravilhosas para a gente desfrutar. Só que a gente tem que saber olhar para o que cada fase da vida oferece. E viver todas elas. Então, quando a gente está nessa ânsia de viver o perfeito, o ideal, o que a gente faz muito? A gente começa a desenvolver muita ansiedade, muito estresse, às vezes burnout. Porque a gente quer controlar tudo. A gente quer controlar a passagem do tempo da nossa vida. A gente quer fazer com que caibam mais coisas do que 24 horas do dia. E 24 horas assim, né? A gente precisa dormir umas 8 horas, mais ou menos. Sobram 16. E aí? Então, onde que entra a gestão do tempo aí? Eu preciso de fato pensar o que é importante para mim. O que eu não tenho como deixar de fazer. E o que talvez eu precise deixar de fazer, pelo menos nesse momento, porque não cabe. A gente não faz esse exercício. E nós, mulheres, principalmente, não fazemos esse exercício. Vocês já pararam para perceber como é fácil para os homens trabalhar um dia inteiro e chegar em casa, deitar no sofá, pôr os pernas para cima e ligar a televisão? Ficar lá assim, ó. Não é? Vocês fazem isso? Nem vejo tempo. Ah? Pois é, também não. Você chega em casa, aí você vai ver o que tem para comer. Você vai, né, cuidar do cachorro, do menino. Aí você dá um grito para a pessoa para ver se ela levanta do sofá e te ajuda a fazer alguma coisa. Mas, se a gente aprendesse a ver o que de fato cabe no nosso tempo, para a gente conseguir ter bem-estar. Não é vida perfeita, tá? Não é comercial da margarina, não é foto da revista. É o que é possível para eu poder ter bem-estar, para viver o meu presente. Para criar memórias produtivas, para criar memórias construtivas e positivas, para depois eu poder me recordar delas e me fazer bem. E não só ficar pensando, ai como eu estou exausta, ai como eu estou cansada, ai como eu estou estressada. Tem momentos da vida que a gente precisa, às vezes, equilibrar muitos pratinhos, mas precisa ser temporário. Não dá para ser permanente. Senão fica difícil, fica pesado. E às vezes a gente tem que saber falar, estou sobrecarregada. Não consigo. Como é difícil para as mulheres falarem, não consigo. Não posso. Não tem jeito. É muito difícil, a gente quer dar conta de tudo. Pra quê? Pra quê? A gente precisa pensar nessas coisas. Você quer ser cansada, sobrecarregada, estressada? Ou você quer ter momentos de bem-estar? Talvez, às vezes, se naquela semana você se preocupar um pouco menos com a arrumação da casa, você tem um tempo para sentar e tomar o seu café. A louça vai ficar lá, no final do dia, se der tempo, você lava. Você não lava no outro dia. Então, tem coisas que a gente começa a refletir e precisa refletir para poder ter bem-estar. Não é vida perfeita. Platão colocou na nossa cabeça que a gente tem que ir lá, né, o mundo das ideias.
o mundo que a gente vive é o mundo real. E é nesse mundo que eu preciso construir a minha vida, é nesse mundo que eu preciso construir. Então, quanto mais aceitação eu tenho das coisas como elas são, mais tranquila eu fico. A gente, mulher, sofre porque a gente acha que aceita, mas a gente não aceita as coisas como elas são. A gente não aceita, a gente quer mudar, a gente quer controlar. E se a gente aceitar a vida como ela nos apresenta? A gente consegue relaxar um pouco mais. Às vezes não vai ser do seu jeito, vai ser de outro jeito, mas vai ser de um jeito que talvez você consiga ter mais paz para ter bem-estar. Por isso que a gente precisa sair desse automático. E por último, eu queria trazer a reflexão de um outro filósofo, que é incrível também. Esse cara é um dos grandes caras da filosofia, que é Kant. E ele tem uma frase que ele fala assim: só é livre quem faz aquilo que não quer. Como assim? Eu pensei que liberdade é fazer só o que eu gosto. E eu vou desenvolver primeiro aqui com vocês o que as pessoas geralmente tiram dessa frase, mas eu quero levar para uma outra perspectiva. Porque nós, enquanto seres emocionais, a gente acha que tem controle de tudo, mas a gente não tem. Porque a gente é muito movido pelo poder do nosso inconsciente, pelas nossas emoções. O corpo quer que a gente sinta pequenos prazeres, grandes prazeres o tempo todo. Então ele força as nossas atitudes a trazer recompensas imediatas pra gente. E às vezes a gente acha que tem controle de tudo e não tem. Por isso que ele diz: só é livre quem faz o que não quer. Porque fazer o que se quer é muito fácil. É muito fácil fazer o que eu gosto. Eu gosto. Ou seja, me traz um prazer emocional quando eu faço o que eu gosto. Flui. O que é que não flui? Quando eu tenho que fazer uma coisa que eu não gosto. Mas aí, essa coisa é necessária para eu conseguir aquilo que eu almejo. Então, me proponho a fazer. Isso é ser adulto. Isso é a gente encarar a vida real, aceitando que tem coisa boa, coisa ruim. E a gente vai lá e resolve. Só que eu queria que vocês pensassem nessa frase da seguinte perspectiva. Às vezes, tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente gostaria muito de fazer, oportunidades que aparecem que você é agora. Só que aquilo se torna um pesadelo. Porque a gente tem que aprender também a falar não para aquilo que a gente gosta. Se não cabe no seu tempo, se nesse momento a sua vida está atribulada e você às vezes está precisando até fazer algumas coisas que você não gosta, para fazer essa vida fluir e entrar num caminho, às vezes você vai ter que falar não para umas coisas que você gosta. Porque não cabe. Porque não cabe. Porque quando a gente tenta colocar coisa no nosso tempo que a gente não tem suficiente de tempo, por mais que a gente goste, no final do dia aquilo começa a se tornar um peso. Não tem um alívio, tem um estresse. Porque você está sobrecarregada, fazendo 1 milhão de coisas. Eu amo fazer um monte de coisas, mas se eu for fazer todas elas no mesmo dia, no final do dia eu vou falar: credo, não vou sentir alívio, alegria, vou sentir que bom que acabou. Vou deitar, vou dormir amanhã outro dia. Então a gente também precisa aprender a falar não porque a gente gosta. Às vezes naquele final de semana, você não vai conseguir ir naquele encontro com as amigas. Por quê? Porque você precisa descansar. Você queria muito ir, aí você se força a ir. Aí você dorme menos, porque você vai ter que acordar cedo, e aí acaba que aquilo que era para ser alegre, no outro dia se torna um grande cansaço, uma grande exaustão. A gente tem muita dificuldade de falar não. As mulheres têm muita dificuldade de falar não. Porque a gente cresce aprendendo que a gente tem que ser boazinha, educada. Então a gente tem muita dificuldade de falar não para tudo. Não só porque a gente não gosta, mas porque a gente gosta também.
perspectiva que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Que a gente precisa gerir o nosso tempo. A forma como a gente traz esse passado, esse futuro para o nosso presente, a forma como a gente se dá oportunidade para viver o nosso presente, trazer bem-estar. E o último pensamento que eu quero deixar para vocês é que a vida perfeita, ela não existe. O bem-estar não tem a ver com a vida perfeita. O bem-estar tem a ver com o equilíbrio. E o equilíbrio a gente encontra aceitando a vida como ela é, no mundo real, e sabendo administrar como a gente vive esses tempos na nossa mente, para que isso não nos adoeça, muito pelo contrário, para que seja motivo de alegria planejar algo, para que seja motivo de alegria lembrar de coisas que você viveu, e para que você consiga estar presente quando você precisa estar.